Olá! No vídeo de hoje, né? Hoje tô até risada, gente. Eu quero falar sobre um assunto que tira um pouco da, como é que eu posso dizer? Serenidade dos pais e cuidadores, que é a tão famosa e temida birra, né? Algumas estratégias que a gente pode usar no dia a dia para prevenir esses comportamentos. Mas antes de colocar a birra num cantinho e falar assim, birra não pode, birra é feio e tudo mais, nós temos que entender, gente, que a criança é um ser, né, minúsculo, pequenininho, imaturo, em desenvolvimento. E a birra, né, acaba sendo, principalmente em crianças neurodiversas, né, autistas, enfim, um comportamento que quer comunicar alguma coisa, né, em algumas situações. E a birra ocorre, né, como eu falei, justamente pelo fato da criança ser imatura, né, de não saber lidar com aquele sentimento de frustração, né. Em alguns casos de crianças com autismo, acontece com bastante frequência, né, quando a criança... Deixa eu ajeitar aqui o telefone. Quando a criança ela é não verbal, né, não oralizada, e não sabe explicar o que deseja, o que sente, né, o que de fato quer. Enfim, eu quero trazer um pouco das estratégias que eu tento usar aqui em casa. Claro que acontece alguns episódios de birra aqui em casa, mas quando eu aplico, né, quando eu consigo aplicar essas estratégias, esse comportamento, em determinados momentos, ele vai diminuindo, né? Em outros não é tão possível assim, porque o meu filho é uma criança que ele ainda não conversa, né? Não tem a fala fluida, digamos assim. Nós estamos para iniciar ainda um método, né? Um sistema de comunicação para que ele possa se expressar, né? Trocar ideias com a gente através de figuras, de imagens. Mas é um comportamento bem desafiador, né? Para crianças que não têm essa habilidade ainda de se comunicar. Mas, enfim, tem jeitinho para que a gente possa viver os nossos dias mais tranquilas como mãe. A principal estratégia, gente, que eu acho que toda família deveria usar quando se fala em birra, primeiro, né, entender o porquê que aquele comportamento aconteceu, né? Entender o antecedente, o que antecedeu, o que veio antes daquele comportamento acontecer, para que da próxima vez a gente possa prevenir e evitar com que a birra aconteça, né? Então, por exemplo, se meu filho acabou de almoçar e ele quer chocolate, ele viu o chocolate no lugar bem exposto, né, em cima da mesa, e eu sei que ele não pode comer aquele chocolate naquele momento, por que que eu vou deixar o chocolate à vista, sabendo que se ele ver, ele vai querer comer? E eu vou dizer que não, porque não pode comer. Então eu evito, eu pego o chocolate, já guardo ele no lugar onde meu filho não vai ver, onde ele não vai ver e querer comer, pedir, já para evitar um tipo de comportamento inadequado. Por quê? Eu vou ter que falar o não, né? E o não, gente, é outra coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo. A gente tem sim que usar a palavra não com os nossos filhos, mas eles também têm o direito de saber o porquê não podem fazer ou pegar isso ou aquilo, né? Então, se você está começando ainda a usar o não com a sua criança, né? Ou se você tem medo, né, de falar o não, e tem algumas crianças que, né, se frustram mesmo e tem aquele acesso à raiva, você pode trocar, por exemplo, ao invés de falar, não pode comer o chocolate agora, você pode falar assim, filho, você acabou de comer. Deixa eu aumentar aqui a luz. Tá bom assim, né? Filho, você acabou de comer. Depois você come o chocolate. Agora vamos fazer isso. Então, tentar reformular a palavra, né, para que não choque tanto a criança. Mas, gente, usar o não é primordial, sabe? Você não tem que evitar a palavra não para sua criança. Com um jeitinho, fala o não sim, porque senão a criança cresce sem ouvir a palavra não. E aí, quando fica maior, né, quando chega numa idade mais avançada, você fica simplesmente refém,
né, de não poder falar não para sua criança. Então, aos pouquinhos, em algumas situações, vai inserindo sim ou não, porque é bem importante, né, para o desenvolvimento emocional também da sua criança. Mas, enfim, voltando à estratégia, tente sempre, né, antecipar para sua criança o que vai vir antes, o que vai vir depois, analisar, né, fazer a análise desse comportamento, né, o porquê que meu filho fez birra. Será que eu posso evitar? Como é que eu posso evitar isso de uma próxima vez, né? Use bastante apoio visual, né, figuras, para explicar para ele o que vem antes e o que vem depois. Então, sei lá, se a sua criança está assistindo televisão e aí está chegando perto da hora de você dar banho nela porque vocês vão precisar sair. Tem em casa, eu vou tentar fazer isso para poder disponibilizar para vocês, tá bom? Um apoio visual, né? Mas é uma coisa simples, uma foto do que ele vai fazer agora e o que ele vai fazer depois, para que nessa transição, né, de atividades ele não se frustre tanto, né? Isso são estratégias que são ferramentas, né, que são bastante usadas, né, por pessoas que aplicam terapias comportamentais e que funcionam. Claro que da primeira, da segunda, terceira vez a criança não pode entender bem o que está acontecendo, porque você está mostrando aquilo para ela, mas aplicando isso constantemente, com certeza você vai ver o resultado, né? Falei do falar o não de vez em quando e começando, né? Aqui e ali, inserir essa palavra sim na vida da sua criança. Falei, né, de entender o antecedente, o que foi que antecedeu aquele comportamento, né, aquele acesso à raiva, aquela crise de birra. Crise de birra? Não, né? Aquela birra, para que você, numa próxima vez, se puder prevenir com que isso aconteça, né, é melhor. E uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, tem muita gente que fala pra ignorar a birra, né? E eu acredito que não é bem assim. A criança fez birra, vira as costas e não olha pra ela, não faz nada. Não, gente. Nós estamos falando de criança. Criança, né? Um serzinho imaturo, que não sabe lidar com suas emoções ainda, totalmente indefeso. Então, eu não costumo ignorar, né? Ser neutra a todas as birras do meu filho, né? Como eu o conheço e com a rotina ali, né? Entendendo o que ele vive, eu já sei identificar quando ele tem esse comportamento, né? Porque ele foi, como é que eu posso falar para vocês? Porque ele foi desafiado, porque ele foi contrariado, né? Eu sei identificar, não, ele está tendo esse tipo de reação porque ele foi contrariado. E aí eu não posso fazer muita coisa, né? Porque tem coisas que nós não podemos abrir mão, né? Então eu costumo o quê? Eu costumo, filho, não, não é não, não pode. Fico ali do lado dele, né? Acalmando ele, calma, calma, respira, dando suporte para que ele venha se acalmar, né? Porque nós, enquanto adultos, nós temos esse papel também, né? De ensinar para a criança como se regular. E quando é algo assim que eu não consigo identificar muito bem, né, aquele motivo, eu não tento muito entender aquilo na hora, mas depois eu tento sentar e pensar, poxa, por que ele se comportou daquele jeito, né? E começar a pensar na situação, o que aconteceu antes, depois, né? E saber, se for uma criança atípica, né, um autista, por exemplo, você saber estudar um pouco mais sobre a diferença entre birra e crise, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Se você quiser que eu traga para esse canal esse assunto, né? Um vídeo falando sobre isso, como você identificar o que é uma crise e o que é uma birra, você deixa aqui nos comentários para que eu possa saber que você quer, né? Um joinha também para eu entender que vocês querem que eu fale sobre isso aqui, que eu trago um videozinho explicando melhor sobre isso para vocês. Tá bom, gente? Então, dei aqui algumas estratégias em relação à birra e tem que ter muita paciência, né? É contar até respirar fundo e contar até 10 mesmo, porque
durante um período, né, de tempo ali, é inevitável que isso não aconteça. Mas se acontecer, graças a Deus, nós temos estratégias para poder usarmos, né, com nossas crianças e inibindo, né, para que não se torne algo tão aversivo, né. Enfim, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.